mga manay, dito kami sa simbahan. Ninang for today's video ang inyong manay. Video ba ito turol ninang? Ulit tabi ang ina. Hi guys, so di pa lang si Pating Raymart. Magpadi na kami nga na. Você é o meu maior presente. Eu faço tudo pra te ver contente. Minha alegria agora não tem mais fim. Com você crescendo no meu jardim. Tenho tanto orgulho de você, meu bebê. Com você a cada dia um novo. Eu raio de pureza. Basta na kaya sa sangkay, di ko. Hindi man nila. Kaya pala sa pamitingan mo, malang raot-raot na.